Evangelho de João, capítulo 6, que diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Aí tem um rapaz que tem 5 pães, aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-o assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Amém? Jesus se retirou para o monte sozinho. Como várias vezes, né? Jesus se retirou para o monte. Agora vamos para a análise dos versículos, introdução. Luiz, Oi? mas no finalzinho eu vou tirar uma dúvida contigo aqui, mas vamos tocando, que eu chegar lá eu te falo. Não, tá bom, pode sim. Tá, vamos Tá? tocando. Amém. Não esquece não, anota aí. Anota aí a dúvida. Sim, já tá aqui, não, já deixei do lado aqui. Tá ok. Neste capítulo de João, não, capítulo 6 de João, podemos observar que há um encantamento da multidão pelo discurso do Senhor. Eles decidem seguir a Jesus por vários dias e em um determinado dia a comida acaba. Alguns teólogos defendem que havia cerca de 15.000 pessoas seguindo o Senhor naquele momento. Então ocorre o milagre da multiplicação e Jesus pega 5 pães e 2 peixes e multiplica para toda essa multidão. Com isso podemos observar que o Senhor cuida de nós e de nossas necessidades, e onde há fé, Ele realiza seus milagres. Eles se encontravam em um contexto de escassez e havia muita fome naquela multidão. E Jesus misericordioso ia providenciando todos os suprimentos para aqueles que o acompanhavam. Eles sabiam que tudo o que eles precisavam era estar ao lado de Jesus. Então o povo estava junto com Jesus, né? Chega um momento que acaba o alimento. Jesus conhecia a necessidade deles, não queria despedir o povo sem alimentar, né? Aí ele falou, vai e vamos dar o pão para eles. E ele já sabia o que ia acontecer. Jesus já sabia até que tinha aquele menino ali com 5 pães e 2 peixes. Jesus sabia de tudo, né? Já sabia de tudo. Versículo 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Aqui tem uma explicação nesse versículo. Após estas coisas, né, porque aqui nós saímos do capítulo 5 e fomos para o capítulo 6. Do último versículo do capítulo 5 para o primeiro versículo do capítulo 6,
tem 2 comentaristas aqui que eles concordaram que é aproximadamente 6 meses de diferença. Então, do capítulo 5 para o capítulo 6, passaram 6 meses. Está escrito assim: após estas coisas, indica novamente a passagem de um lapso indefinido de tempos. Metade de um ano pode ter passado desde o evento anterior. Do capítulo 5, né? Aquela questão lá do paralítico que foi curado, né? Esse evento aqui da multiplicação aconteceu aproximadamente 6 meses depois. E uma pergunta interessante: o que Jesus ficou fazendo durante esses 6 meses? Pois é. Hein? Quantos milagres quantos milagres ele não fez? Todo dia, todo sábado pregando, não é? A Bíblia, eu acho que a Bíblia eu vou falar uma coisa, que acho que a Bíblia não registra 1% do que Jesus fez, né? Igual quando ele ficou lá 2 dias com os samaritanos, né? Nós já conversamos sobre isso aqui no estudo, quantos milagres Jesus já deve ter feito naqueles 2 dias ali com os samaritanos, né? Se tivesse um velório lá, ele ressuscitou a pessoa. Se tivesse uma pessoa paralítica, ele curou. Se tivesse um cego, ele fez enxergar. Se tivesse um leproso, ele limpou. 2 dias ali com samaritanos. Jesus fez muita coisa. Então é interessante aqui, a Bíblia tem disso. No Antigo Testamento tem um versículo, lá na história de Sansão. Na história de Sansão. De um versículo para o outro, são 20 anos. 20 anos. Quando fala assim, Sansão julgou Israel por 20 anos. Aí depois começa a falar mais para frente sobre outras coisas que Sansão fez. E como é que ele caiu, entendeu? Então aqui nesse versículo, voltando aqui para o versículo, ele diz que o Mar da Galileia é chamado também de Mar de Tiberíades. Mas por que o Mar da Galileia é chamado de Mar de Tiberíades? Mar de Tiberíades era um nome alternativo para o Mar da Galileia. Herodes Antipas fundou Tiberíades, a maior cidade do Mar da Galileia, em honra ao seu patrono, o imperador romano Tibério, entre 14 e 37 d.C. O nome passou a ser mais usado perto do final do primeiro século. Os nomes do Mar da Galileia, né? É o Mar da Galileia, Mar de Tiberíades ou então Lago de Genezaré. Você já leu na Bíblia? Lago de Genezaré é o Mar da Galileia. Mar de Tiberíades é o Mar da Galileia. É tudo o mesmo local, com nome diferente. Mar da Galileia, Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré. O Mar da Galileia é um lago de água doce que possui características de um mar. Porque ele pega ondas, né? Porque ele pegava ondas. Não tinha tempestade que Jesus acalmou? Então ele pegava ondas altas, ele tinha toda a característica de mar, de praia, assim, sabe? Era um mar, né? Era característica de um mar, apesar de ser um lago. Versículo 2: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Cerca de 6 meses se passaram desde o versículo anterior. Herodes Antipas havia matado João Batista e estava à procura de Jesus. Os discípulos estavam pregando em toda a Galileia e muitas pessoas estavam curiosas sobre Jesus. João, mais tarde, identifica o Mar da Galileia como o Mar de Tiberíades, mostrando que esse evangelho estava sendo escrito para aqueles que não moravam na Palestina. Olha só, João estava explicando, o Mar da Galileia é também chamado de Mar de Tiberíades. Por que João estava falando isso? Porque se ele estivesse escrevendo para os judeus, ele não ia precisar falar isso. Mas ele estava falando para pessoas de fora. Então ele estava explicando que o Mar da Galileia era também o Mar de Tiberíades. Então, com isso, João estava mostrando que esse evangelho estava sendo escrito para aqueles que não moravam na Palestina.
O povo judeu chamava essa porção de água de Lago de Genezaré. Os romanos a chamavam de Tiberíades, o mar de Tiberíades, pois a cidade que foi construída por Herodes Antipas na costa oeste recebeu o nome do imperador Tibério. Então, por causa da cidade, né? Aí falou que a cidade construída em nome do Tibério, né, o imperador, aí era, era nas margens do Mar da Galileia, aí também pegou o nome de Mar de Tiberíades. E os romanos é que chamavam assim. Versículo 3: Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Aqui na questão do monte não se refere a um monte específico. Pode designar uma região montanhosa a leste do lago, conhecida atualmente como as Colinas de Golã. Pode ter sido uma região montanhosa, mas não especificou qual monte que era, entendeu? Mas Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Uma característica, né, dos ensinos, os rabinos, eles se assentavam para ensinar. Os judeus, os mestres judeus, os rabinos, eles se assentavam para poder ensinar. Mas aqui não falou qual era o ensino que Jesus estava dando. Mas era costume em Israel que o mestre assentasse para transmitir ensinamentos aos seus ouvintes. Esse era um local de cura conhecido no mundo inteiro por causa de suas fontes termais. Ao que parece, Jesus nunca foi àquele lado do Tiberíades, do lago do Mar da Galileia, para curar. Mas se ele quisesse ficar famoso por suas curas, aquele seria o lugar perfeito. Não obstante, sua missão tinha outro propósito. Então é interessante que nessa região aqui, do Mar de Tiberíades, onde Jesus estava andando, tinha umas fontes termais ali que tinham fama de cura. Mas Jesus não estava ali para exercer as suas curas, ele estava ali com outro propósito. Ele estava pregando, ele estava ensinando. Sim. Versículo 4: Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Essa é a segunda das 3 Páscoas mencionadas por João e a única que Jesus passou na Galileia. Nessa ocasião, os judeus lembravam do maná e do pão sem fermento. No versículo 35, Jesus declarou que ele é o pão da vida. Versículo 5: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Versículo 6: Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Essa grande multidão, aparentemente, ela andou vários quilômetros até chegar a Jesus, contornaram as bordas do Mar da Galileia até que eles encontraram Jesus e os seus discípulos. Olha só, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, Jesus estava ensinando aos discípulos. Agora a multidão veio até Jesus. Conheciam a fama de Jesus, né? Aí vinham até ele. E chegaram lá e ficou todo mundo com fome. Filipe seria a escolha natural para esta pergunta de Jesus, pois ele, como André e Pedro, eram natural de Betsaida, que ficava ali perto. Onde Jesus estava era perto da cidade de Betsaida. André, Filipe e Pedro... Filipe, André e Pedro. Pedro e André são irmãos, né? E Filipe, eles eram de Betsaida, igual está escrito aqui em João capítulo 1, versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E eles conheciam aquela região.
Aí Jesus perguntou para eles, para Felipe, Felipe, é como se Jesus tivesse falado assim, Felipe, você mora aqui por perto, você conhece a região, onde é que tem uma padaria boa aqui para comprar pão para essa gente? Como é que é lá? Aí, então é isso que aconteceu, né? Já que Felipe estava, mas a Bíblia diz que Jesus estava experimentando Felipe, né? Sim. A pergunta de Jesus reflete a indagação de Moisés no deserto. De onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo? Moisés fez essa pergunta lá em Números, capítulo 11, versículo 13. E agora Jesus fala, como é que a gente vai dar pão para essa turma toda que está aqui, não é? Então aqui nós vemos essa pergunta e como Jesus se dirigiu a Filipe. Por quê? Porque Filipe era de Betsaida e eles estavam perto da cidade de Filipe. Então Filipe saberia responder, olha, em tal lugar deve ter mercado e lá deve ter pão. Mas a resposta dele foi o quê? Nem com 200 denários a gente compraria pão para todo mundo. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para cada um receber o seu pedaço. Você sabe o que é o denário? Denário era o pagamento. Isso, era o pagamento de um dia de trabalho. Um denário. Um denário era o pagamento de um dia de trabalho, daqueles trabalhadores que ficavam lá no campo, na vinha. Então, 200 denários é o quê? 200 denários são 200 dias de trabalho. 200 denários equivalia aproximadamente a 8 meses de salário, visto que um denário era mais ou menos o equivalente ao pagamento de um dia de um trabalhador comum. Em Mateus capítulo 20, versículo 2, fala assim, aquele dono da vinha que contratou os trabalhadores, né? E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Agora, versículos 8 e 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, informou a Jesus, aí está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Podemos extrair algumas coisas desse versículo. Sempre quando a gente lê um versículo, a gente procura extrair algumas coisas dele. Por exemplo, aqui nós podemos falar, o rapaz era um garoto, era um adolescente, era um jovem com 20 e poucos anos. Era um garoto, né? Levou o lanchinho dele lá, porque sabia que ia caminhar muito, preocupou em levar o lanchinho dele, queria se garantir. Era um jovem, né? Preocupou com isso. Foi esperto, né? Foi esperto. A cevada, agora, 5 pães de cevada. O pão de cevada era um alimento comum para os pobres. Os mais ricos comiam pão de trigo. Olha como a gente aprende. Isso não está na Bíblia. Mas nós vemos que o pão de cevada era o alimento das pessoas mais pobres, um pão mais humilde, um pão mais barato. Os mais abastados preferiam pão de trigo. Em um relato similar, Eliseu alimentou 100 homens com 20 pães de cevada, segundo Reis capítulo 4, versículos 42 a 44. Os pequenos peixes eram provavelmente secos e preservados, pequenos peixes ou peixinhos, né? Provavelmente secos ou preservados, talvez conservados em salmoura. Mas ele levou lá o peixinho dele também. Então, fechando esse raciocínio aqui, o pão de cevada e os peixinhos eram o alimento barato que as pessoas mais comuns e mais pobres comiam. Olha só que informação interessante. É tipo o ovo hoje pro pobre, né? O ovo é uma delícia. É barato. Então, hoje está mais acessível, né? Verdade. Versículo 10. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois naquele lugar havia muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000.
Os homens em número de cerca de 5.000, mas as mulheres e as crianças totalizavam talvez umas 15.000 pessoas. Mateus capítulo 14, versículo 21 diz assim: e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós já comentamos isso aqui, né? E as mulheres elas não eram contadas naquela época. E as crianças também não. Então, 5 homens além de mulheres e crianças. Se pelo menos a metade ali tivesse com a mulher, com a esposa, seria 7.500 pessoas. Se pelo menos tivesse mais uma criança, seria 10.000. Como o judeu tinha muito filho, podia ser 15.000 mesmo. Só voltando um pouquinho aí sobre os pães, você está falando e eu estou pensando aqui sobre o que aconteceu, há quantos anos aconteceu isso aí, quantos mil anos, e hoje ainda acontece esse preconceito ainda. O rico hoje ele tem as vantagens ainda em cima do pobre. Você vê que quantos anos já aconteceu esse fato aqui, vamos falar desse que nós estamos lendo. Então você vê que já naquele tempo já tinha essa diferença, mesmo Jesus mostrando o que ele podia fazer e tentando unir os povos para não pensar que um é melhor do que o outro, essa divisão ainda, esse preconceito, tem até hoje, né? É verdade. Até hoje tem esse preconceito. Porque às vezes o rico acha que compra o mais caro, o pobre com salário mínimo, por exemplo, compra o mais barato mesmo, que é a carne de segunda, né, a linguiça, e eles compram aquelas carnes melhor, né? Então, você está falando, eu estou pensando aqui nos pães, eu guardei um pouquinho isso aqui, eu falei, vou pedir para o Luiz dar uma paradinha para falar os pães de cevada e pão de trigo. Essa diferença social, Jesus disse, os pobres sempre vocês terão convosco, né? Então isso sempre vai acontecer, mas também dentro das possibilidades e dentro da conveniência também, daquilo que é correto, você também poder ajudar o pobre quando precisar, entendeu? Deus ele se agrada disso. Mas essa injustiça social, ela sempre vai acontecer, né? Até o final dos tempos. E o que Deus quer em nós é o seguinte, é que a gente, como servo de Deus, a gente seja sensibilizado, né? A Bíblia diz isso lá em Tiago, se você vir o irmão, acho que o João fala isso também, se você vir o irmão passando necessidade, você vai estender a mão a ele, né? Porque você não pode falar que ama a Deus e a quem você não vê, e você não ama o próximo a quem você vê o irmão passando necessidade e fala para ele, vai para casa, vai se alimentar, vai se aquecer, e você sabe que ele não tem condições para isso, não é verdade? Sim, claro. Então, essa situação da sociedade está presente, sempre terá o pobre, sempre terá o rico, sempre terá o pobre que é injustiçado, mas sempre também terá o rico que é ganancioso, mas também sempre terá aquele rico que estende a mão também, né? E assim o importante é que, quer seja pobre, quer seja rico, tem que ter Jesus, né, irmão? Tem que ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador e deixar o Espírito Santo trabalhar, né? Não pode dar sequência. Mas é interessante, a gente vê que até hoje acontece isso. Jesus disse, os pobres sempre estarão com vocês, mas a mim nem sempre, né? E isso vale para hoje também, né? Sim. Então os homens em número de cerca de 5.000, mais as mulheres e as crianças, totalizavam talvez umas 15.000 pessoas. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mateus capítulo 14, versículo 21. O texto fala que tinha muita grama, ou então muita relva. Isso indica que essa grama verde indica que talvez eles estivessem na primavera. Viu? Olha só, essa informação mostra que talvez eles estivessem na primavera. A multidão, de acordo com o Evangelho de Marcos, eles se assentaram, né,
as pessoas se assentaram em grupo de 50 e de 100. Assim ficou fácil fazer a conta. Esse evangelho não registra, mas o evangelho de Marcos fala que Jesus falou para que os grupos fossem de 50 e de 100. Acredito até mesmo para poder organizar a distribuição, né? Porque senão ia amontoar todo mundo, ia fazer um alvoroço só ali, né? E organizando todo mundo sabia que a sua hora ia chegar, né? Versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Uma oração judaica comum de ação de graças era: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que da terra fazes produzir o pão. Você já ouviu essa oração? Alguma vez? É interessante. Tem até um filme do Evangelho de Lucas, acho que é Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, que ele dá graças, abençoando o pão, e ele faz essa oração. Bendito és tu, Senhor Deus, bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que da terra fazes produzir o pão. Bonito, né? Bonito, é. O milagre da multiplicação dos pães mostrou a divindade de Jesus, pois somente Deus pode criar algo. Este é o único milagre de Jesus que é contado nos 4 evangelhos. A primeira multiplicação dos pães é registrada nos 4 evangelhos. É o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Agora uma pergunta aqui. Quantas multiplicações dos pães houve? 1 ou 2? Houve 2, né? Tem uma outra também. Menina, hein? Tá afiada, hein? Verdade. Está lá em Mateus capítulo 16, versículos de 8 a 12. Jesus falando assim, né? Porque Jesus estava falando a respeito dos fariseus, né? Do fermento dos fariseus, que Jesus saiu com os discípulos, mas eles esqueceram de levar o pão, né? E Jesus falou, por que vocês estão preocupados que vocês não têm pão? Vocês têm que tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que na verdade era a doutrina, né? Aquela doutrina perigosa dos fariseus, né? E aí Jesus, chegou um momento, ele falou assim, percebendo-o, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes o pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então aqui Jesus está falando a respeito das 2 multiplicações de pão, dos pães, né? É interessante porque a gente muitas vezes as pessoas acham que há pessoas que dizem que essa multiplicação de pão que Jesus falou que quando Jesus multiplicou o pão para 5.000 pessoas e depois quando ele multiplicou o pão para 4.000 pessoas, está falando do mesmo evento, só que as pessoas estão falando que houve a multiplicação sim, mas estão dando evento diferente, está contando de uma maneira diferente o mesmo acontecimento, entendeu? Tem pessoas que defendem esse pensamento, mas Jesus ele disse que não foi assim. Aqui nós temos claramente nesse texto mostrando que o que Jesus fez foram dois milagres diferentes, até mesmo porque o número de pessoas era diferente, né?
o número de cestos que sobraram também eram diferentes. Então, aqui nós vemos aqui, ó, olha só Jesus aqui em Marcos capítulo 8, versículo 18, esse mesmo texto que nós lemos aqui está aqui também, ó. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Marcos capítulo 8, versículo 18. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais, agora Jesus falando, não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, os apóstolos responderam, 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Olha só. Tá vendo? Você está acompanhando aí, Marcos? Você abriu Marcos aí? Marcos capítulo 8? Então, Marcos capítulo 8, versículo 19, é a primeira multiplicação. De quando partiam os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 12. Olha só, é um evento. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Marcos capítulo 8, versículo 19 e 20. Então aqui nós vemos o quê? Que dá para perceber direitinho que são dois eventos diferentes. Oi. Eu estou no estudo com o Luiz aqui, depois eu ligo aí. Alô? Vamos lá. Júnior. Ah, tá. Beleza. Versículo 12. Então, ficou bem claro, porque isso acontece. As pessoas falam, não, foi uma multiplicação só que foi contado de modo diferente. Não, esse texto de Marcos aqui mostra direitinho que foram dois eventos diferentes. Versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus não gosta de desperdício, né? Já ensina isso, que a gente não pode desperdiçar alimento. Ensinando aqui. As palavras de Jesus refletem: ela comeu e ficou satisfeita. Ruth capítulo 2, versículo 14. Jesus toma o mesmo cuidado ao prover para aqueles a quem o Pai lhe deu. Jesus ensina sobre não desperdiçar o alimento. Em Provérbios capítulo 27, versículo 7 está escrito: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Provérbios 27, versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então, aqui a gente tem que tomar esse cuidado, né? De não desperdiçar o alimento. Esse é um ensino de Jesus para a gente, né? Versículo 13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada e sobraram aos que haviam comido. Engraçado que não está falando que sobrou peixe, né? Acho que o pessoal gostou do peixe, não sobrou peixe não, sobrou só pão. Mas aqui, ó, o número de cestos pode aludir à obra simbólica de Jesus, de restauração das 12 tribos de Israel. Isso pode ser uma simbologia. Não está falando que mas o comentarista diz que pode ser uma simbologia da restauração das 12 tribos de Israel. Uma lição interessante é que quando Jesus supre a necessidade, ele dá em abundância. Na transformação da água em vinho, foram quase 600 litros de água que foram transformados em vinho, demonstrando a generosidade e a provisão do Senhor, cuidando das pessoas.
Nós fizemos o estudo aqui da água transformada em vinho, lembra? Quase 600 litros de água. Nessa passagem, novamente, a abundância está presente. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus quer trazer abundância para as nossas vidas. Amém? Amém. Sobraram 12 cestos. Talvez cada discípulo tenha ficado com um cesto. Também pode ser. Essas sobras revelam como é suficiente o alimento dado por Jesus. Versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A referência ao profeta que devia vir ao mundo está aludindo, faz referência também a Deuteronômio 18:15. Deuteronômio 18:15 está escrito assim: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, esse versículo de Deuteronômio 18:15, quem falou ele foi Moisés. E lá em Atos dos Apóstolos, a gente também falou, a respeito dessa situação aqui que lá em Atos dos Apóstolos o apóstolo Pedro fez referência. Moisés disse a respeito de Jesus que ele suscitaria um profeta semelhante a mim. Você lembra que nós vimos isso? Sim. Então aqui nós vemos que esse versículo fala a respeito dessa profecia. Então Moisés profetizou a respeito da vinda de Jesus. Moisés profetizou a respeito da vinda de Jesus. Você fala assim de Moisés, então veja bem, existe uma diferença muito grande. Tudo bem que Moisés ele tinha um diálogo muito com Deus, né? Você vê que ele ia lá, dialogava com Deus, mas Jesus ele já mostra que ele tem autoridade de fazer o que Moisés não fazia, porque Moisés ia pedir ordem para Deus. Jesus conversava com o Pai também, mas ele tinha autoridade de fazer acontecer. Não era Moisés que fazia o milagre, né? Jesus faz o milagre acontecer. É verdade. Então tem uma diferença assim, é por isso que Jesus fala, né? Eu sou maior que todos eles. É verdade, isso mesmo. Então, aqui é o testemunho, é o que nós falamos, o testemunho que eles davam de Jesus. Os profetas falaram que viria o Messias. O próprio, e aqui no caso, Jesus ele toca numa parte muito, muito preciosa para os judeus, que é a respeito de Moisés, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte: quando eles viram aquela transformação daqueles pães, quando aquela multiplicação de pão, que aquele povo que estava ali, como que se estivesse no deserto, como eles foram sustentados ali por Jesus, eles devem ter lembrado de Moisés. Olha, do mesmo jeito que Moisés também nos deu pão, lá no deserto, que na verdade foi Deus que deu, mas Moisés deu pão, o manado para o povo. Aí agora eles falaram, então será que esse que é o profeta? Aquele profeta que Moisés falou, eles lembraram de Moisés, porque Jesus também havia dado pão para eles, E aqui nós vemos que Jesus... Eles afirmam aqui, esse é o profeta, Eles afirmam aqui, Este é o profeta que devia vir ao mundo. É verdade, está questionando isso. Então, o que acontece? Jesus foi reconhecido também como profeta nesse versículo. E agora no versículo 15, Jesus ele vai ser reconhecido como rei. Versículo 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Nesse versículo... Aí que eu queria falar no começo, lá é isso aí. Que Jesus não queria... Na realidade, Jesus ele era o rei dos reis, né? Tem uma época na igreja nossa católica
que tenha o dia do Cristo Rei, Rei do Universo. Mas Jesus ele não aceita que eles proclamam ele rei. Como é que você pode explicar isso aí? Bom, hoje Jesus ele aceita ser reconhecido como rei. Hoje ele aceita, porque ele é rei. Mas aqui nessa época, Jesus ele não poderia ser reconhecido como rei, por diversos motivos. Primeiro, porque as pessoas poderiam achar que ele é um rei político que ia liderar uma rebelião para poder dar independência a Israel, porque Israel estava dominado pelo Império Romano. E essa foi a argumentação dos judeus. Quando os judeus falaram assim: olha Pilatos, ele disse que ele é o rei dos judeus, mas nós não temos nenhum outro rei, o nosso rei é César. Por que eles falaram nosso rei é César? Para agradar Pilatos e para poder condenar Jesus. Porque eles estavam falando: ó, Jesus está se fazendo como rei. Então quer dizer, isso seria arriscado para Jesus, ele se fazer como rei, porque na verdade quem era rei ali era César. O Império Romano dominava a Palestina naquela época, dominava o mundo, né? Um império tricontinental, né? A Europa, a parte da Europa, uma parte da Europa, uma grande parte da Europa, parte da Ásia e parte da África, tudo dominado pelo Império Romano. O mar Mediterrâneo era chamado de Mare Nostrum pelo Império Romano. Mare Nostrum é o mar nosso, né? O nosso mar. Então, na verdade, Jesus ele não poderia se revelar como um rei ali. Ele não era momento dele ser rei, você entendeu? Por esse motivo. Primeiro, porque não era o objetivo dele ser reconhecido como um rei político. E essa foi a decepção dos judeus, que os judeus queriam que o Messias viesse como um rei político, que pegasse em armas, que derrotasse o Império Romano, que botasse o Império Romano para correr. E não foi esse o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus foi morrer na cruz do Calvário para nos salvar, né? Então ele não aceitou ser rei aqui mesmo. Não era para ele ser proclamado ser rei aqui. Apesar de que ele sabe que ele é o rei dos reis. Mas ali politicamente para os judeus, porque os judeus esperavam o quê? Que o Messias fosse um libertador, fosse um guerreiro, pegasse em armas com eles para poder combater o Império Romano. E tinha aquele problema: se Jesus se fizesse rei, ele ia estar confrontando com outro rei, que era o rei Herodes, né? O César, né? O imperador de Roma. Então, todos esses conflitos, toda essa situação, nesse momento aqui, não era para Jesus ser reconhecido como rei mesmo, não era esse o objetivo dele. O objetivo dele era outro, apesar de que ele disse, né, que o meu reino não é deste mundo. Ele falou: mentira. Ele falou: eu sou rei. Aí Pilatos disse: logo tu és rei. Aí ele falou, né? Então quer dizer, então Jesus ele sempre foi rei, né? Mas ele se esvaziou quando ele veio para a terra como homem. Ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou da sua honra, ele tirou a sua coroa de glória e trocou a coroa de glória por uma coroa de espinho. Você entendeu? O Criador de todas as coisas, o autor da criação, se fez criatura, assumindo a forma de servo, em semelhança de homem, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Né? Então essa é a questão. Esclareceu para você que Jesus era rei, mas que aqui não era o momento dele ser reconhecido rei. E daí ia criar problema com o Império Romano. Inclusive, as pessoas podiam pensar também, podiam interpretar esse aceito como rei de outra forma. Falar assim: então você é igual o Pilatos, você é igual os outros aqui, então, senão você não é o profeta. Podia interpretar também diferente as pessoas também, né? Poderia ter várias interpretações, né? Poderia ser visto como um impostor, né? Poderia ser visto como impostor, poderia ser visto como
como um rei mesmo, de verdade, mas aí as pessoas iam querer que a atitude dele fosse o quê? Fosse de libertar o Israel do jugo Sim. político do Império Romano, né? Você falou com armas, né? Com armas, né? Então, uma revolução, um rei revolucionário político que botasse o Império Romano para correr, e não era esse o objetivo de Jesus. Mas Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e depois que ele ressuscitou, né, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Isso é bênção. Então, só concluindo aqui agora. Pode falar? Nós tivemos uma conversa aqui semana passada. Essa outra vinda de Jesus agora, as pessoas vão ter que ficar bem atentas, porque pode acontecer isso também. Jesus vai chegar e poucos vão conhecer ele, vão saber que é ele. Você vê que houve muita dúvida lá naquela época e Jesus andou fazendo muitos milagres. E quando Jesus aparecia lá, tinha muitos que acolhiam ele e tinha muitos que tinham dúvidas. Uhum. Assim deve acontecer também na próxima vinda dele, né? Não, a próxima vinda de Jesus ela é dividida de duas formas. Lembra que eu falei com você da ressurreição? Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos salvos serão transformados e os mortos salvos e os vivos salvos vão subir para o Senhor Jesus. Quem são os salvos? São aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Aí, quando a igreja for arrebatada, a gente chama isso de arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada durante 7 anos, né, aqui na terra vai acontecer o período da grande tribulação, quando o anticristo e o falso profeta vão dominar aqui na terra, e sendo apoiados pelo diabo, né? Que a gente chama a trindade satânica. É o diabo, o anticristo e o falso profeta dominando o mundo na terra durante 7 anos. Por que 7 anos? Existe uma explicação para 7 anos. A gente tem que ir lá nas 70 semanas de Daniel, mas não dá para explicar agora. Uma profecia chamada 70 semanas de Daniel. Aí ali, cada semana ali representa 7 anos. E só falta uma semana para se cumprir, que é essa semana de 7 anos, a grande tribulação. E Jesus, ele vai, enquanto aqui na terra tem 7 anos de grande tribulação, vai haver lá no céu o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Aí depois Jesus vai voltar, no final da grande tribulação, ele vai voltar com poder e glória, ele vai voltar para derrotar o anticristo na batalha do Armagedon, ele vai derrotar o anticristo e o falso profeta, vai lançar os dois no lago de fogo, o diabo vai ficar preso por 1000 anos e Jesus vai instaurar o seu reino milenar sobre a terra. Então, quando Jesus pisar na terra novamente, ele vai pisar como rei. Ele vai chegar como rei, entendeu? Ele vai chegar como rei, como dominador, como vitorioso, vai derrotar o anticristo, vai derrotar o falso profeta, vai prender o diabo durante 1000 anos lá no abismo. Isso tudo é escatologia bíblica, e ele vai reinar 1000 anos na terra. É o que nós chamamos de o milênio, o reino milenar de Jesus Cristo na terra. Então, Jesus, ele não volta mais nessa característica que ele veio de servo para sofrer, foi rejeitado pelas pessoas. Não, Jesus não vai voltar mais assim, não. Quando ele pisar na terra novamente, ele vai chegar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você entendeu? Sim. Então, agora é a hora da gente ter essa experiência de salvação com Jesus, para que a gente possa participar desse arrebatamento da igreja. Amém? Sim. Então é por isso que não existe mais esse negócio. Quando Jesus voltar de novo, vai ser rejeitado. Não existe mais isso, não. Quando Jesus voltar de novo, ele vai chegar como rei, vai chegar como cetro, com cetro nas mãos, dominando sobre todas as nações, entendeu? Estará lá em Jerusalém, dominando e reinando a partir de Jerusalém, fisicamente. Vai ser uma coisa gloriosa o reinado de Jesus na terra. Muito
Então, no versículo 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nesse versículo, nós vemos Jesus sendo reconhecido como rei. No versículo anterior, nós vemos Jesus sendo reconhecido como profeta. Jesus não havia sido enviado para ser proclamado rei pelos homens, um rei político e dominador. A missão de Jesus era outra, a de proclamar a mensagem do reino de Deus. Aqui mais um comentário. Para o fazerem rei, Moisés não apenas proveu miraculosamente alimento para os israelitas, como também os libertou da escravidão no Egito. Essas pessoas devem ter pensado que Jesus as libertaria da escravidão dos romanos, aquilo que eu falei para você. Jesus estava no auge da sua popularidade e a tentação para tomar o reino sem ter que passar pela cruz deve ter sido muito grande. Então aqui nós vemos que Jesus ele foi tentado de todas as formas, não é? A Bíblia diz que Jesus foi tentado de todas as formas. E eu acredito que ele foi tentado nessa forma também, de receber o poder, né? O próprio diabo falou isso para ele: eu te darei tudo, se prostrados me adorar, eu te darei o império, eu te darei os reinos, né? Então quer dizer aqui, mas a minha preocupação é o seguinte: a sua dúvida em relação a Jesus como rei foi resolvida? Sim. Foi? Claro. Tá, então, eu já tinha assim, uma certa interpretação, né? desconfiança que ele não poderia ser proclamado rei, porque poderia acontecer o quê? Várias interpretações. Então acabaria com o que ele veio fazer a mandado do Pai. Porque na realidade ele não veio aqui para na gíria de hoje, da onde gostoso, da onde bom. Ele veio mostrar que o Deus é que domina tudo, que manda. E ele veio anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, não é arma. Então eu entendi bem, sim. Uhum. Tranquilo. Mas é agora que agora ele volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então. Amém, irmão? Eu quero estar do lado dele. Oh, glória a Deus. Eu também, uai. Vamos perseverar até o fim, seremos salvos, né? Em nome de Jesus. Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmão. Então assim nós encerramos o estudo de hoje. Muito bom. Graças a Deus. Aí nós vamos dar continuidade na semana que vem, Deus permitindo. Amém? Sim, Graças amém. a Deus. Muito bom. Amém. Então, irmão, eu vou agora agradecer, né? Graças a Deus pela misericórdia de Deus que tem permitido que a gente continue com esse trabalho e tem sido muito edificante para nós, porque é muito bom ouvir a palavra de Deus, né? É ouvir, estudar, buscar, né? Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, né? Precisamos conhecer Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, João 7,38, do seu interior fluirão rios de água viva. Devemos conhecer Jesus como está nas Escrituras, pesquisar mesmo, examinar aqui, buscar as informações no profundo, para a gente poder aprender cada vez mais. Quanta informação nova que a gente teve aqui, não é, irmão? Informação a respeito... Eu digo muito também, Luiz, eu digo também o seguinte, entra até nesse assunto que nós falamos sobre a volta de Jesus, eu falo das oportunidades que nós temos para estudar a Bíblia, a palavra de Deus, entendeu? Nós temos tempo, tem que ter tempo, nós temos que ter tempo para tudo. Mas tem que tirar um tempo para estudar, mostrar para Deus que nós temos interesse em aprender. Amém. Então, eu falo sempre onde eu faço os encontros, né? A gente está junto, amanhã eu vou para uma roça aí, de manhã cedo. Eu falo para as pessoas, tá? Vão ser 4 lá amanhã, a oportunidade que nós temos tendo de ter uma Bíblia, porque antigamente não era. Eu tenho algumas coisas, eu anotei aqui no celular, você falou, no tempo de Martim Lutero, que só tinha ricos, as pessoas compravam até perdão. Essas coisas aí eu tenho anotado, entendeu? Então eu falo para ele, hoje nós temos oportunidade, nós temos aqui a Bíblia. Hoje a igreja ela fornece a Bíblia.
ela dá a Bíblia. Então as pessoas hoje têm que ter um interesse e agarrar essa oportunidade de fazer, de ler, saber sobre Jesus. É verdade. Então eu digo isso aí, que é a oportunidade que Deus está dando para nós. E nós temos que agarrar isso aí. É verdade. Tempo para ler a Escritura. É verdade, porque pode ser que amanhã não tenhamos mais essa oportunidade, não é, irmão? E partir para a eternidade rejeitando essa oportunidade é muito sério, né? Porque... Eu não sei se eu vou amanhã, mas pelo menos eu vou estar tranquilo, porque não que eu sou melhor, mas eu estou procurando saber o melhor, como que eu faço para viver uma vida agradável a Deus. E ter a certeza de que você aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e de que você é um perdoado, Jesus te perdoou, você já tem a salvação em Jesus Cristo. Porque você já recebeu Jesus, você já confessou: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador, que eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar, pagou a culpa do meu pecado. E essa confissão ela é importante, essa experiência pessoal que você tem com o Senhor Jesus, e tudo que nós estamos fazendo aqui é para a gente poder crescer na fé. Amém? O que nós estamos fazendo aqui é crescer na fé. É igual o apóstolo Pedro falou, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Nós estamos crescendo na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? A gente é salvo porque a gente aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente reconhece que só com Ele nós teremos a vida eterna. É por isso que nós somos salvos. E tudo que nós estamos fazendo aqui é para agradar a Deus. É o fruto, né? Para a gente produzir um fruto que permanece para a vida eterna. O fruto que Deus se agrada. Entendeu? Mas a nossa salvação está em Jesus e não naquilo que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo em Jesus é fruto. E Jesus falou assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quer dizer, quando a gente produz fruto para o Senhor Jesus, nós estamos glorificando a Deus e nós estamos também, além de glorificar a Deus, nós estamos nos tornando discípulos de Jesus. Lá no Sermão do Monte, Jesus falou assim: para que as vossas boas obras brilhem diante dos homens, e aí eles vão glorificar o vosso Pai que está no céu. Então, as nossas boas obras é a mesma coisa que fruto. Os frutos, o fruto da nossa vida espiritual, a boa obra que a gente faz, tudo isso é para glorificar a Deus. E a gente, fazendo isso, a gente está se mostrando como discípulo de Jesus. Amém? Você entendeu essa questão da salvação? Você já está salvo porque você aceitou Jesus como teu Senhor e o teu Salvador. E a partir do momento que você está querendo buscar cada vez mais ser um homem espiritual na presença de Deus, você está desenvolvendo a sua salvação. Agora, nós não merecemos ser salvos. Ninguém merece ser salvo. É tudo pela misericórdia de Deus. Amém? E a misericórdia de Deus é essa. Qual é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus está em Jesus Cristo. Aquele que aceita Jesus está aceitando a misericórdia de Deus. Aquele que rejeita Jesus está rejeitando a misericórdia de Deus. Aquele que aceita Jesus está aceitando o perdão de Deus. Aquele que rejeita Jesus está rejeitando o perdão de Deus. Aquele que aceita Jesus aceita a salvação de Deus. E quem rejeita Jesus rejeita a salvação de Deus. E aquele que aceita Jesus aceita o próprio Deus. E aquele que rejeita Jesus, rejeita Deus, porque Jesus falou: quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Amém? Mas é isso mesmo, você está certo. Só para terminar, né, Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. É aquilo que você falou, é a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Eu acho que é Isaías capítulo 55, se eu não me engano. Invocai o Senhor enquanto está perto, né? Buscai o Senhor enquanto há tempo, invocar enquanto ainda está perto. Quer dizer, porque a gente partiu para a eternidade, o nosso destino eterno está selado, amém? E a gente vai partir com Jesus. Vamos carimbar o nosso passaporte, né? Carimbar, lavado, e o carimbo é lavado e remido pelo sangue de Jesus, amém?
vai parar em lugar nenhum, eu quero ir direto. Se Deus Glória a quiser, Deus, eu faço uma parte. não vai ter baldeação não, né? Não. Tá certo, vamos. É direto pro Pai, glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Então Deus abençoe em nome Amém. de Jesus. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser, tá bom? Vamos fazer a oração? Vamos fazer oração sim, em nome de Jesus. Eu vou deixar gravando aqui. Vamos fazer oração e... Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, colocamos nossas vidas diante de Ti, agradecemos, Senhor, o privilégio que o Senhor nos concedeu, Senhor Deus, de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor. Obrigado por tua misericórdia, por tua bondade, porque nós estamos aqui buscando cada dia mais conhecer do Senhor por meio da tua palavra. E o Senhor tem se revelado, tem falado a nós, tem nos ensinado, Senhor, a respeito da tua palavra, Senhor, das grandezas reveladas por meio do teu Espírito Santo, que tem nos ensinado a cada dia a mantermos firmes na tua presença pela fé em Jesus Cristo. Louvamos o teu nome e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.